O vento frio do outono sussurrava suavemente contra as janelas, despertando uma vaga inquietação no peito de Michael enquanto ele esperava pacientemente na sala de estar mal iluminada. Lá fora, folhas douradas giravam, carregadas pelas rajadas implacáveis de novembro em Chicago. O zumbido abafado dos carros que passavam era quase inaudível, apenas aprofundando o silêncio que agora consumia sua casa suburbana. Michael Hogan olhou novamente para o relógio. Era quase meia-noite, e Emily ainda não havia retornado de seu evento corporativo comemorativo da empresa. Ele esfregou as têmporas suavemente, sentindo uma leve dor de cabeça começando a pulsar atrás dos olhos. Seus pensamentos vagavam por territórios desconfortáveis que ele normalmente evitava. Por que ela estava tão atrasada? Michael sempre confiara em Emily implicitamente. Seu casamento era construído sobre respeito mútuo, confiança inabalável e uma proximidade emocional que ele acreditava ser indestrutível. Emily era inteligente, ambiciosa e ferozmente independente, qualidades que Michael admirava profundamente. No entanto, naquela noite, algo parecia errado. Um sussurro de dúvida infiltrou-se em sua mente, recusando-se a sair, por mais que ele tentasse descartá-lo com firmeza. Justamente quando a ansiedade começava a apertar ainda mais o nó em seu peito, os faróis do sedã prata de Emily inundaram as janelas. Michael exalou lentamente, afastando suas preocupações, sentindo-se ligeiramente envergonhado por duvidar dela. Momentos depois, a porta se abriu, e Emily entrou, envolta em um longo casaco preto, suas bochechas coradas pelo frio da noite e seus olhos brilhando intensamente, embora ela parecesse cansada. Oi, querido, ela sorriu suavemente, sua voz carregando um tom exausto, como se equilibrasse excitação e fadiga ao mesmo tempo. Você chegou tarde, Michael observou gentilmente, tentando mascarar sua preocupação com um tom casual. Está tudo bem? Emily hesitou por um segundo fugaz, quase imperceptível, mas Michael notou. Seu pulso acelerou sutilmente. Oh, claro, ela respondeu levemente, tirando o casaco e pendurando-o no cabide. Foi uma noite longa. Você sabe como são as festas corporativas, discursos, parabéns, a habitual ostentação. Ela se aproximou e beijou sua bochecha suavemente. O perfume familiar de jasmim a envolveu como um véu reconfortante, mas naquela noite algo nele parecia estranho. Michael sentiu um impulso repentino de questioná-la mais, de cavar sobre sua calma aparência, mas conteve-se, sentindo-se culpado por sequer cogitar tais pensamentos. Seus chefes apreciaram seu trabalho duro? Michael perguntou em vez disso, sorrindo calorosamente para esconder sua inquietação. Emily fez uma pausa breve antes de responder, seus olhos tremendo ligeiramente enquanto falava. Sim, muito. Eles expressaram sua gratidão de forma bastante entusiástica. Um vago desconforto agitou-se novamente no estômago de Michael com sua escolha peculiar de palavras. Ele se mexeu de repente, inquieto. Isso é ótimo, ele respondeu cuidadosamente, observando-a de perto, procurando sinais de algo mais. Você merece reconhecimento. Emily assentiu distraidamente, desviando o olhar momentaneamente. Estou apenas exausta, ela murmurou suavemente. Vou tomar um banho rápido e ir direto para a cama. Michael observou enquanto ela subia lentamente a escada, sua postura tensa, seus passos mais pesados que o usual. A sensação de que algo estava escondido sob a superfície o incomodava persistentemente. Ele não conseguia identificar exatamente a fonte de sua inquietação, mas instintivamente sabia que algo havia mudado naquela noite. Depois que Emily desapareceu escada acima, Michael ficou sozinho no silêncio. O calor que ele sempre sentirá em sua casa de repente parecia substituído por um frio invisível. Uma tensão não dita pairava no ar, deixando-o inquieto e cauteloso. Seus olhos caíram sobre o celular de Emily, jogado descuidadamente na mesa de entrada, piscando silenciosamente com notificações não lidas. Por um instante fugaz, a tentação o agarrou ferozmente, o desejo de pegá-lo, abri-lo e encontrar reassurância era avassalador. Mas Michael hesitou, puxando a mão de volta bruscamente, envergonhado com o pensamento de invadir a privacidade de Emily. Será que a confiança deles era realmente tão frágil que uma noite atrasada poderia acender tal suspeita? Ele respirou fundo e firmemente, virando-se para a janela da sala de estar, encarando a escuridão da noite. Estava determinado a afastar essa crescente inquietação. Afinal, ele se lembrou com firmeza, eles haviam construído algo real, algo inquebrável. No entanto, no fundo, uma pequena voz sussurrava baixinho, lançando uma sombra sobre sua certeza, e se tudo fosse apenas uma mentira perfeita? A manhã chegou envolta em pesadas nuvens cinzentas, combinando com o humor inquieto de Michael. Ele não dormira bem, perturbado por sonhos vagos e pensamentos inquietantes que persistiam da noite anterior.
Ao seu lado, Emily se mexia inquieta sob os cobertores, sua respiração irregular, sua pele pálida contra o branco gritante dos lençóis. Michael a estudou silenciosamente, a preocupação superando a persistente suspeita que corroía sua mente. Ele estendeu a mão suavemente, afastando uma mecha de cabelo castanho de seu rosto. Emily se mexeu, seus olhos abrindo lentamente, nublados de exaustão e desconforto. Michael, ela murmurou fracamente, sua voz quase inaudível, tremendo com uma vulnerabilidade familiar. Não me sinto bem. Seu coração imediatamente suavizou, o instinto protetor sobrepujando suas dúvidas anteriores. Ele colocou a mão em sua testa, notando um leve calor. Você está um pouco febril, ele disse, seu tom calmo e reconfortante. Talvez tenha pegado um resfriado ontem à noite. Quer descansar mais um pouco? Emily balançou a cabeça lentamente, fazendo uma careta leve. Não, algo está errado. Acho que preciso de um médico. A alarme brilhou no peito de Michael. Emily sempre fora forte, raramente mostrando sinais de doença ou vulnerabilidade. Vê-la assim era profundamente inquietante. Tudo bem, ele disse decisivamente, afastando suas ansiedades. Vou te levar à clínica. Me dá um minuto para me arrumar. Em poucos momentos, eles estavam no carro de Michael, movendo-se silenciosamente pelas ruas úmidas e tranquilas. Gotas de chuva respingavam suavemente contra o para-brisa, embaçando o mundo exterior em uma névoa de cores suaves. Emily permaneceu em silêncio durante todo o trajeto, seus olhos fixos vagamente na paisagem que passava, perdida em pensamentos. Na clínica particular, um prédio impecável discretamente situado no bairro sofisticado, Michael acompanhou Emily cuidadosamente até o saguão claro e estéril. A recepcionista os cumprimentou educadamente, rapidamente pegando os dados de Emily e conduzindo-a para uma sala de exame privativa. Por favor, espere aqui, ela instruiu Michael, indicando uma área de espera confortável cheia de cadeiras macias, música clássica tocando suavemente e revistas empilhadas ordenadamente sobre uma mesa polida. Michael assentiu em silêncio, afundando na cadeira mais próxima enquanto Emily desaparecia atrás das portas fechadas. Ele sentiu uma súbita onda de impotência. Sempre fora forte, confiante, inabalável em situações difíceis, mas agora a ansiedade se infiltrava, nublado seu julgamento normalmente afiado. Os minutos se arrastaram infinitamente, cada tique do relógio amplificando sua tensão. Eventualmente, Michael se levantou, incapaz de ficar parado, seu coração inquieto e ansioso. Ele caminhou lentamente em direção ao corredor que levava mais fundo na clínica, buscando distração de seus pensamentos preocupados. Enquanto se movia silenciosamente pelo corredor vazio, ouviu vozes abafadas vindo de uma esquina. Instintivamente, ele parou, curioso, mas hesitante. As vozes pertenciam a um médico e uma enfermeira, seus tons pesados, contidos, mas tingidos de choque. Você terminou o exame dela? A enfermeira perguntou baixinho, sua voz carregada de preocupação. Sim, o médico respondeu, sua voz tensa e perturbada. Honestamente, foi bastante perturbador. Ela parece fisicamente ilesa, mas os sinais indicam claramente envolvimento íntimo com múltiplos indivíduos. Raramente vi algo tão chocante, especialmente em alguém que parece tão respeitável. A respiração de Michael parou abruptamente, seu coração batendo violentamente contra o peito, o sangue rugindo em seus ouvidos. Um frio pavor inundou suas veias, congelando no lugar enquanto seu corpo inteiro ficava entorpecido de descrença. E ela não parecia alarmada, a enfermeira pressionou suavemente. De forma alguma, o médico respondeu sombriamente. Ela parecia envergonhada, mas não surpresa. Só me pediu para ser discreto. Aparentemente, todos os 3 homens envolvidos eram seus chefes. Michael sentiu seus joelhos enfraquecendo, seu mundo inteiro girando perigosamente fora de controle. Ele se apoiou pesadamente contra a parede, lutando desesperadamente contra uma onda de náusea. Sua mente se recusava a aceitar o que ouvirá, tentando desesperadamente rejeitar a dura realidade que se desenrolava diante dele. Não pode ser verdade, ele pensou freneticamente. Não Emily, não a mulher que amei e confiei completamente. O corredor de repente se tornou sufocante, opressivo, sem ar. Michael virou-se bruscamente das vozes, tropeçando de volta para a área de espera. Tudo embaçava ao seu redor, nas luzes brilhantes, as paredes frias, até mesmo a música clássica abafada tornaram-se uma cacofonia insuportável de tormento. Desmoronando em uma cadeira, ele enterrou a cabeça nas mãos trêmulas, lutando para controlar a tempestade de emoções que rugia dentro dele. Dor, traição, humilhação, cada emoção golpeava ferozmente, cortando profundamente sua alma.
Michael percebeu naquele momento angustiante que sua vida perfeita acabará de se estilhaçar, deixando apenas pedaços irregulares para trás. Quando Emily finalmente emergiu da sala de exame, sua expressão cuidadosamente composta, Michael forçou seu olhar em seus olhos. Ele procurou desesperadamente por algum sinal de remorso, culpa ou vergonha, mas os olhos de Emily refletiam apenas um desconforto silencioso e reservado. "Está tudo bem?" ela perguntou suavemente, sua voz controlada, cuidadosa para não revelar demais. Michael a encarou silenciosamente, forçando-se a mascar o tumulto que o consumia por dentro. Ele sentiu algo mudar, uma resolução gélida se formando profundamente dentro dele, uma determinação silenciosa nascida da traição. "Está tudo bem", ele mentiu calmamente, sua voz firme apesar do caos interior. "Vamos para casa." Enquanto caminhavam em direção à saída, Michael sentiu uma poderosa tempestade se formando dentro dele, mas Outwardly permaneceu silencioso, composto, inabalavelmente forte. Mas, no fundo, um pensamento se cristalizou, alimentando um novo senso de propósito que queimava intensamente dentro dele, e nada seria o mesmo novamente. Nos dias seguintes à devastadora revelação, Michael tornou-se um observador silencioso de sua própria vida, mascarando cuidadosamente o tumulto interior. Exteriormente, tudo parecia normal, manhãs tranquilas, jantares compartilhados, conversas educadas. Mas, sob a superfície calma, ele travava uma batalha interna. Cada momento com Emily parecia uma dança cuidadosamente coreografada, uma performance delicada onde um passo em falso poderia destruir sua fachada. Emily, alheia à descoberta de Michael, movia-se pela casa com facilidade ensaiada. Seus sorrisos eram calorosos, mas vazios, suas palavras, cuidadosamente medidas. Para Michael, cada gesto agora parecia suspeito, cada pequena hesitação amplificada, cada risada forçada dolorosamente óbvia. Ainda assim, ele seguia o jogo, determinado a manter a ilusão até estar pronto para confrontar a verdade. Tarde da noite, enquanto a chuva de outono batia levemente contra as janelas, Michael encontrou-se sozinho no escritório em casa. O brilho fraco de seu laptop iluminava seu rosto, lançando sombras sobre sua expressão pensativa. Seus dedos hesitaram momentaneamente antes de digitar os nomes dos 3 chefes de Emily, Gregory Matthews, Jonathan Reed e Alexander Shaw. A tela piscou suavemente, revelando um mundo de sucesso superficial e poder calculado. Ele se inclinou para frente, olhos estreitados, enquanto examinava meticulosamente suas vidas online. Gregory, o carismático vice-presidente, aparecia frequentemente em fotos corporativas polidas, cercado por luxo e rostos sorridentes, sua reputação impecável. Jonathan, o chefe de finanças, projetava uma imagem de profissionalismo estoico, sempre impecavelmente vestido, reservado, disciplinado. Alexander, o mais jovem dos 3, era retratado como ambicioso, enérgico, encantador, a estrela em ascensão que todos admiravam. Mas Michael pressentia algo mais profundo, escondido sob aqueles exteriores polidos, algo vulnerável. Segredos escondidos à vista de todos. Dias viraram noites, misturando-se enquanto Michael pesquisava obsessivamente cada detalhe que conseguia encontrar: redes sociais, declarações financeiras, notícias antigas. Nada era deixado de lado. Ele pacientemente construía retratos psicológicos de cada homem, analisando seus hábitos, desejos e medos ocultos. Era um processo exaustivo, mas a determinação de Michael só crescia com cada noite sem dormir. Uma tarde chuvosa, Michael encontrou-se sentado silenciosamente ao lado de Emily na mesa de jantar, compartilhando o jantar em uma harmonia enganosa. Ela falou casualmente sobre o trabalho, contornando cuidadosamente os detalhes, alheia à maneira cuidadosa com que ele estudava cada movimento dela. "Os chefes parecem estressados ultimamente", ela mencionou distraidamente, girando a massa em seu garfo. "É como se esperassem problemas, mas ninguém sabe por quê." Michael a observou cuidadosamente, notando o leve tremor de seus lábios enquanto falava, a leve inquietação por trás de seus olhos. Ele sentiu uma satisfação silenciosa sabendo que todos estavam ficando inquietos, mesmo que ainda não soubessem por quê. "Talvez eles mereçam problemas", Michael respondeu uniformemente, testando as águas, sua voz enganosamente calma. Os olhos de Emily se voltaram para ele bruscamente, surpresos. "O que você quer dizer com isso?" Michael recostou-se casualmente, dando de ombros. "Homens assim, ricos, poderosos, sempre têm segredos. Eventualmente, esses segredos os alcançam." Emily hesitou, de repente tensa, examinando cuidadosamente a expressão de Michael em busca de pistas, mas ele não revelou nada. Seu rosto permaneceu ilegível, encontrando calmamente seu olhar cauteloso. "Talvez você esteja certo", Emily finalmente murmurou suavemente, forçando um sorriso fraco, tentando sem sucesso dissipar o crescente desconforto que agora pairava entre eles.
Naquela noite, enquanto Emily dormia no andar de cima, Michael voltou silenciosamente ao seu escritório. O brilho suave da tela o acolheu novamente enquanto ele continuava seu planejamento cuidadoso. Ele já havia descoberto fragmentos de escândalos, pequenos sussurros de decisões antiéticas, rumores de casos escondidos por trás de fachadas polidas. Ainda não era o suficiente, mas as peças do quebra-cabeça estavam lentamente se alinhando. Michael sabia que a paciência seria a chave. Precipitar sua vingança poderia comprometer tudo. Em vez disso, ele reunia evidências constantemente, construindo camada após camada de informações, criando metodicamente a tempestade perfeita que destruiria as vidas daqueles que o traíram. Sua paciência era testada diariamente enquanto interagia com Emily, forçando-se a sorrir através da amarga raiva, fingindo ignorância enquanto seu coração se contorcia de dor. Cada noite juntos tornava-se cada vez mais insuportável, mas ele permanecia determinado, motivado pela certeza da justiça eventual. Em uma noite específica, enquanto esperava Emily terminar uma ligação no andar de baixo, Michael aproximou-se silenciosamente do celular dela, abandonado descuidadamente no balcão da cozinha. Ele hesitou apenas brevemente, a consciência lutando com a curiosidade, antes de desbloqueá-lo rapidamente usando um código que ela confiara a ele meses antes. Dentro, uma série de mensagens apareceu, sutis, mas profundamente reveladoras. Trocas entre Emily e seus chefes pareciam inofensivas à primeira vista, mas sua formalidade educada disfarçava algo mais, uma familiaridade persistente escondida sob profissionalismo. Michael leu cada linha cuidadosamente, as emoções rigidamente controladas, procurando pistas sutis que confirmassem suspeitas, reforçando sua determinação. Ele devolveu o celular exatamente como o encontrara, afastando-se justo quando Emily voltou para a cozinha. Sua expressão se iluminou instantaneamente ao vê-lo, alheia a atenção sob sua expressão cuidadosamente neutra. Quem era? Michael perguntou suavemente, fingindo uma leve curiosidade. Apenas trabalho, Emily respondeu rapidamente, rápido demais. Gregory queria algumas mudanças de última hora em uma apresentação. Michael assentiu, sorrindo levemente, cuidadoso, preciso. Eles dependem muito de você, não é? Emily hesitou, a incerteza piscando brevemente em seus olhos antes que ela a mascarasse novamente com facilidade ensaiada. Suponho que sim. Michael observou silenciosamente, seu coração batendo em golpes lentos e pesados. Ele entendia claramente agora, o jogo já havia começado, e cada interação cuidadosa o aproximava de seu objetivo. Recuando silenciosamente para o andar de cima mais tarde naquela noite, Michael ficou em pé silenciosamente junto à janela do quarto, encarando a escuridão chuvosa. Ele entendia os riscos claramente. Cada dia, cada momento passageiro de fingimento o aproximava de um acerto de contas que ele desesperadamente precisava, mas temia profundamente. Mas Michael escolhera esse caminho conscientemente. Ele esperaria, prepararia meticulosamente, orquestrando cuidadosamente cada movimento até que o momento fosse perfeito. Por agora, ele seguia o jogo silenciosamente, pacientemente, habilmente escondido atrás de uma máscara de calma, determinado a superar aqueles que o traíram. Ele olhou para trás em direção a Emily, dormindo pacificamente, alheia à tempestade que se formava silenciosamente ao seu lado. Pois Michael sabia claramente agora que esse ato silencioso era apenas a calmaria antes de uma tempestade devastadora. A noite estava carregada de antecipação, o ar eletrificado como se aguardasse uma tempestade iminente. O grande salão de baile do prestigiado Marriott no centro da cidade zumbia com uma fachada cuidadosamente construída de luxo, iluminada pelo brilho dourado suave de lustres ornamentados suspensos de tetos abobadados. Copos de cristal tilintavam ritmicamente, e risadas gentis ecoavam pelo elegante salão, mascarando a tensão que se escondia sob sorrisos polidos e gentilezas ensaiadas. Michael permanecia calmamente na borda da multidão, observando silenciosamente. Ele usava um terno preto perfeitamente ajustado, impecavelmente passado e imaculado, seu rosto composto, não revelando nenhuma das emoções ferventes dentro dele. No entanto, sob essa máscara de calma, seu coração batia com uma intensidade silenciosa, cada batida contando até uma revelação cuidadosamente cronometrada. Seus olhos escaneavam lentamente os presentes. Emily, graciosa em seu vestido de noite azul safira profundo, conversava casualmente com colegas, mascarando o nervosismo por trás de um ar ensaiado de confiança. Perto dali, seus três chefes, Gregory, Jonathan e Alexander, circulavam, seus sorrisos carismáticos falsamente radiantes, exudando autoridade e sucesso. O olhar de Michael demorou-se em Gregory, confiante, encantador e polido, o vice-presidente perfeito cuja reputação brilhante o protegera de suspeitas por tempo demais. Perto dali estava Jonathan, o calmo especialista financeiro analítico, cuja fachada controlada mascarava uma arrogância mais profunda e uma fria superioridade.
Por fim, Alexander, jovem e enérgico, cujo riso carismático agora soava vazio aos ouvidos de Michael. Michael descobrira suas verdades ocultas, desvendando suas fachadas meticulosamente tecidas com precisão silenciosa. Respirando fundo, Michael tocou gentilmente o pequeno dispositivo remoto escondido no bolso de seu paletó. Seu coração acelerou, mas outwardly ele permaneceu completamente calmo. O momento chegará. O palco fora cuidadosamente preparado, os jogadores blissfully alheios de que sua performance estava prestes a colapsar dramaticamente. Às 21 horas em ponto, o tilintar suave dos copos de cristal chamou a atenção de todos. Gregory Matthews subiu ao pequeno palco, microfone na mão, sua voz rica, confiante e autoritária. Amigos, parceiros e convidados distintos, Gregory começou, sorrindo calorosamente, sua voz ecoando claramente pela audiência silenciada. Estamos reunidos esta noite para celebrar nossas conquistas notáveis e valores excepcionais. Nosso sucesso é construído sobre confiança, integridade e lealdade, qualidades que definem nossa liderança e distinguem nossa empresa. Michael sentiu uma súbita onda de fúria fria com a hipocrisia descarada das palavras de Gregory, mas manteve-se firme, os dedos apertando imperceptivelmente o controle remoto. Gregory continuou suavemente, alheio ao observador silencioso que logo desmantelaria tudo. Gostaria de aproveitar um momento para agradecer especificamente a Emily Hogan. Sem seu incrível compromisso e dedicação, nada disso seria possível. Um holofote virou-se subitamente para Emily, que ofereceu um sorriso gracioso, mas nervoso, escondendo seu desconforto por trás de uma máscara de orgulho. Michael viu a sutil incerteza em seus olhos enquanto aplausos ecoavam ao seu redor numa frágil fachada de sucesso e felicidade que ela tentava desesperadamente manter. Naquele exato momento, Michael pressionou o pequeno botão escondido em seu bolso, desencadeando o espetáculo cuidadosamente preparado. Atrás de Gregory e seus colegas, a enorme tela de projeção ganhou vida, lançando um brilho branco sinistro sobre os convidados reunidos. Confusão varreu rapidamente a audiência, os olhos voltando-se expectantes para a tela. Então, o silêncio caiu pesadamente sobre o salão, substituído imediatamente por suspiros de choque e descrença. Na tela enorme apareceram fotos, e-mails e mensagens detalhadas, evidências das traições ocultas de Gregory, Jonathan, Alexander e Emily. Cada detalhe comprometedor, cada mentira cuidadosamente escondida, foi exibido claramente e sem piedade diante dos presentes horrorizados. Suspiros de descrença encheram o salão, seguidos rapidamente por um silêncio doloroso e atônito. Rostos perderam a cor, olhos se arregalaram em choque e descrença enquanto a realidade se desenrolava. O rosto de Emily congelou em absoluto horror, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela virou-se instintivamente para seus chefes, que estavam paralisados, sua fachada confiante estilhaçada, substituída por pânico puro. O sorriso arrogante de Gregory desaparecera, substituído por choque e humilhação. Jonathan parecia abalado, sua reputação dissolvendo-se diante de seus próprios olhos. Alexander ficou completamente imobilizado, a descrença gravada profundamente em seu rosto agora pálido e angustiado. No silêncio que se seguiu, a gravidade da traição pairava pesadamente no ar. Michael observava friamente, sem prazer, mas com uma satisfação sombria na justiça que se desenrolava. Ele os expusera a todos, destruindo as mentiras cuidadosamente elaboradas, derrubando fachadas e arrancando o falso orgulho. Lentamente, sussurros surgiram dos convidados atônitos, vozes urgentes, incrédulas. Murmúrios rapidamente se transformaram em um caos silencioso, crescendo mais alto, mais áspero, misturando-se em uma cacofonia de indignação e escândalo. Colegas rapidamente se afastaram dos acusados, expressões de choque transformando-se em repulsa, olhos cheios de julgamento e condenação. Gregory desceu do palco tropeçando, tentando desesperadamente recuperar o controle, mas era inútil, suas palavras haviam perdido toda a autoridade. Jonathan e Alexander recuaram, expressões de terror congeladas em seus rostos enquanto seu mundo desmoronava ao redor deles. Michael deu um passo à frente, entrando na luz crua, seu olhar firme e inabalável. Ele se moveu deliberadamente, encontrando diretamente os olhos devastados de Emily. Ela o encarou silenciosamente, implorando por compreensão, piedade, perdão, mas Michael não ofereceu nada além de um julgamento silencioso e não dito. Sem pronunciar uma única palavra, ele se virou, caminhando calmamente em direção à saída. Ao sair para a noite fria, os ecos do caos atrás dele começaram a desaparecer, substituídos apenas pelo ritmo constante de seus passos contra o pavimento molhado. A chuva finalmente parara, deixando para trás um silêncio gelado. Michael respirou profundamente, saboreando a clareza crua que seguia seu ato de justiça. Ele destruíra suas vidas falsas, expusera suas verdades ocultas e recuperara sua dignidade. No entanto,
Enquanto se afastava, Michael sabia com certeza inabalável que nada apagaria as cicatrizes deixadas por sua traição. Mas aquela noite, pelo menos, pertencia exclusivamente a ele, e nada jamais lhe roubaria a vitória silenciosa que ele tão meticulosamente conquistara. O sol da manhã era claro e dolorosamente brilhante, iluminando as últimas folhas que se agarravam teimosamente aos galhos esqueléticos, num último ato de desafio contra a chegada do inverno. Michael estava junto à ampla janela da sala de estar, café na mão, olhando para a rua tranquila do bairro como se procurasse algo perdido em sua quietude silenciosa. Ele não sentia uma paz assim há semanas. Era um familiar, mas reconfortante, numa tela em branco após a tempestade. Os passos súbitos de Emily na escada quebraram a tranquilidade, interrompendo sua solidão pensativa. Ele virou-se lentamente, calmo e expectante, enfrentando sua esposa, que agora se tornará uma estranha para ele. Ela parou hesitante ao pé da escada, os olhos inchados, olheiras denunciando uma noite sem sono. Sua postura outrora orgulhosa desmoronara, sua expressão uma sombra da mulher que ele um dia admirara e amara. Michael, ela sussurrou, sua voz falhando ligeiramente enquanto falava. Precisamos conversar. Michael a observou em silêncio, seu rosto ilegível. Ele antecipara essa conversa desde o momento em que ouvirá a verdade pela primeira vez, preparado para cada possível súplica que ela pudesse tentar. No entanto, vê-la agora, vulnerável e diminuída, não trouxe nem satisfação nem tristeza, apenas uma resolução silenciosa. Emily deu um passo mais perto, seus olhos vermelhos, as mãos tremendo ligeiramente. Me desculpe, ela disse suavemente, sua voz quase inaudível, tingida de desespero. Por favor, Michael, escute. Ele levantou a mão gentilmente, silenciando-a suavemente, mas com firmeza. Seu olhar encontrou o dela diretamente, sem vacilar, desprovido de calor, mas cheio de uma clareza calma que falava mais alto que a raiva jamais poderia. Por quê? Ele perguntou suavemente, sua voz calma, controlada, carregando um peso muito maior que raiva ou amargura. Eu te dei tudo, confiança, lealdade, amor. Não foi o suficiente? Emily abriu a boca, procurando desesperadamente por palavras, mas não encontrou nenhuma que pudesse justificar suas ações. Seus olhos se encheram novamente, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Michael permaneceu imóvel, observando seu sofrimento com uma indiferença distante. O espaço entre eles parecia agora incomensurável, preenchido por decepção, traição e dor. Eu nunca quis. Emily começou fracamente, sua voz falhando. Cometi um erro terrível. Eles me manipularam. Eu estava confusa, pressionada. Michael balançou a cabeça lentamente, um sorriso amargo se formando brevemente em seus lábios. Não, Emily. Você escolheu isso. Suas desculpas não significam nada agora, não depois de tudo que eu descobri, não depois do que você fez. Ela respirou trêmula, o desespero gravado profundamente em suas feições. Por favor, Michael, podemos consertar isso. Me dê uma chance de provar. Não há nada para consertar, Michael interrompeu calmamente, com firmeza, sua voz carregando uma finalidade profunda que a silenciou instantaneamente. Você destruiu tudo sozinha. Emily ficou paralisada, entendendo plenamente agora que Michael não tinha intenção de reconciliação. Seus ombros caíram, a resignação superando o desespero. A mulher brilhante e ambiciosa que ela fora agora parecia diminuída, assombrada por suas próprias escolhas. Eu nunca quis te machucar, ela sussurrou finalmente, sua voz quase inaudível, carregada pela verdade que ela não podia mais escapar. Michael encontrou seus olhos, sentindo a picada aguda das memórias que ele um dia prezara profundamente. Mas você machucou, ele disse simplesmente. E é algo que eu não posso perdoar. Sem outra palavra, ele se virou dela, caminhando calmamente em direção à porta da frente. Ele não sentia dúvida, nem hesitação. Cada passo levava mais perto da liberdade, um novo começo. Lá fora, ele parou brevemente na varanda, sentindo o ar gelado encher seus pulmões, limpando-o de amargura e traição. Nas semanas que se seguiram, Michael observou silenciosamente enquanto Emily e seus chefes se tornavam alvos de fofocas e especulações implacáveis. As notícias se espalharam rapidamente, destruindo suas reputações cuidadosamente cultivadas. Amigos se afastaram, colegas ficaram frios, seus nomes outrora poderosos tornando-se sinônimos de desgraça. Gregory renunciou quase imediatamente, desaparecendo da vista pública, perdendo a autoridade que exercera com tanta facilidade. Jonathan e Alexander logo seguiram, suas carreiras irreparavelmente danificadas por escândalo e desconfiança.
A empresa, outrora admirada e respeitada, encontrou-se tentando desesperadamente recuperar sua dignidade, distanciando-se rapidamente da humilhação. A partida de Emily foi rápida e silenciosa, como se ela nunca tivesse existido dentro das paredes polidas de sua empresa outrora orgulhosa. Seu telefone parou de tocar, os convites cessaram, e as amizades desvaneceram em um silêncio constrangedor. Ela apostara sua felicidade e reputação, apenas para perder tudo em troca. Quando o inverno finalmente abraçou Chicago com firmeza, Michael empacotou silenciosamente seus pertences. Ele ficou sozinho em sua casa vazia, memórias ecoando suavemente em quartos agora desprovidos de calor. Ele não sentia amargura, nem tristeza, apenas uma aceitação silenciosa. Ele entendia claramente que esse capítulo doloroso finalmente ficará para trás. Ao dirigir para longe, deixando as ruas familiares da cidade que ele um dia chamara de lar, Michael sentiu um profundo alívio. Ele estava deixando para trás os pedaços quebrados da traição, emergindo mais forte e sábio, preparado para começar de novo. A rodovia se estendia infinitamente diante dele, prometendo liberdade, renovação e possibilidade. A luz do sol rompeu as nuvens cinzentas do inverno, iluminando seu caminho à frente, oferecendo uma reassurância silenciosa de que dias mais brilhantes estavam por vir. Michael permitiu-se um breve sorriso genuíno, o primeiro que sentirá em semanas, enquanto acelerava em direção a um futuro incerto, mas esperançoso, sabendo profundamente que sobrevivera à tempestade mais forte do que nunca. E desta vez, ele construiria sua vida sobre verdades que ninguém poderia estilhaçar.